há 3 anos apenas, começaram técnicas de pesquisa sobre ossadas, restos humanos. Isso quer dizer, nós temos material aqui do litoral para em breve proceder os mesmos levantamentos, com uma acuidade, um refinamento que cresce a cada ano. Você pode identificar camada genealógica, camada populacional a camada, como eu vou mostrar também o exemplo dela. Aqui depois os índios históricos, não é, a partir dos relatos século XVI, século XVII, e também aquela memória do deslocamento ou a invasão tupi-guarani pelo litoral, que antecedeu em alguns séculos a própria conquista portuguesa. E aí também alguns remanescentes com outras tradições arqueológicas, culturais, linguísticas, como é o caso dos chamados Botocu, dos Xoklen, há várias denominações, algumas também desses próprios povos, dessas comunidades. E eles estão presentes na região norte, de acordo com registros, até o século XX, ainda resistindo à conquista portuguesa e brasileira, nas escarpas da Serra do Mar. Aqui é uma grande, não é, memória também dessas populações. Temos áreas de pesquisas na antropologia, na etnografia, são bem interessantes também para irmos mostrando. Aqui a região, a gente pode observar que a grande Baía Babitonga, no fundo, não é, onde vai se implantar Joinville. A história da minha família, em linha masculina, começa às 17. E são parentes, clãs, famílias que vêm dos bandeirantes. Porque é a mesma gente, as mesmas famílias que estão em Paranaguá, em Curitiba, no sul da capitania de São Paulo. É uma única grande família. Não é? E aqui a gente observa também o caso da terra firme, onde eles estão entrando, aqui os meus antepassados, também em linha masculina, e eu sou parente de quase todos pelas mulheres. Aqui a letra muito bonita, que é raro encontrar uma letra bonita assim na região. Eles eram quase sempre semi-analfabetos, não é? Não tinham maiores preocupações com a cultura, com o ensino, não é? Mal aprendiam a assinar a ler, iam plantar mandioca com escravos, às vezes frequentavam a igreja, às vezes reclamavam que eles não iam nas igrejas. Aquela estrutura nas fazendas, a mulher oficial e as suas agregadas índias escravas com muitos filhos bastardos, que eram também em parte amparados nesta comunidade. E o tempo todo enviando gente para as guerras no sul, não é? Para formar o Rio Grande do Sul e também o interior. Aqui a chegada a partir, não é, da metade do século XIX de uma outra camada demográfica com a imigração alemã, que é também um verdadeiro choque para quem estava na região. Então imaginem, do ponto de vista dos nativos, dos brasileiros, um belo dia entra aquele navio com imigrantes, chegavam, não é, estropiados depois de meses no mar, com fome, sem entender nada da terra e com aquela questão, não, porque a mulher, não é, a dona Francisca, irmã, não é, do imperador, ela fez um negócio de terras com o príncipe de Joinville, a sociedade Hamburgo. Daí você, mas veja bem, nós estamos aqui há 200 anos. Esta é a nossa terra, a nossa cultura, nosso mundo. E aí você vai receber os imigrantes e uma característica. A sociedade brasileira sempre foi muito aberta, muito, não é, disposta a receber o novo. E aí aquela lógica também da integração, da miscigenação e, às vezes, algumas diferenças que vão sendo resolvidas. E depois de algumas gerações também começa mais uma camada demográfica. Aqui no Rio Cubatão, onde eram também as fazendas, né, da minha família, lembrando que um dos meus livros ou textos, por incrível que pareça, essa cultura do autoritarismo, que é uma cultura que está presente em parte da classe dominante antiga brasileira, eles vão aprender a organizar o autoritarismo, parte do racismo, com o racismo científico europeu.
que é exatamente no final do século XIX, início do século XX. E até depois as ideias da campanha de nacionalização, que a colega que me antecedeu acabou de falar. Só que nós estamos aqui por dentro dos brasileiros, dos que são, não é, antigos na terra e que também têm poder e riquezas nas condições daquela conjuntura. Aí a família vai para dentro de Joinville. Não é? Indo para Joinville, nós temos também, o próprio João abriu uma nova fazenda escravista no Rio Cubatão. Aí já é dentro de Joinville, ele teve que negociar, autorizar, e ele foi bem-vindo, porque era uma garantia de segurança contra ataques dos Schoklen, ao norte da colônia Dona Francisca. Aí os filhos dele já nascem também, né, nessa conjuntura, o Procópio, o João Gomes de Oliveira Filho, e também, como eles têm capitais sociais, são brasileiros, falam alemão também, se adaptam, né, tem um grande entrosamento, também continua uma experiência de sucesso político em Joinville. Procópio vai ser prefeito de Joinville, não é político, era da associação comercial, se envolvem com a erva mate, e aí vai ampliando, né, pode observar vários ramos. Aqui é o ramo do Carlos Gomes de Oliveira, que também é de Joinville, o primeiro advogado de Joinville. Então, o primeiro a ter curso superior, aí a gente observa a dificuldade como demorou. O primeiro a ter curso superior só no século XX. Ele nasceu em 1894. Antes, eles não enviavam os filhos nem para a Faculdade de Direito, que eram senhores de terra, dos mais rústicos, dos mais atrasados, e aquela mentalidade, não é, da fronteira, da região. Então não havia nenhuma forma de sofisticação, nem cultural, nem escolar. Começa no século XX. Então Carlos Gomes de Oliveira, e aí abre, a coisa é impressionante, isso aqui ainda é incompleto, né? A gente vê como a estrutura, eu estou aqui, Ricardo, muitos no século XX são oficiais superiores e generais das Forças Armadas. Aí a gente entende muito o que acontece em 1930 e 1964. Muitos dos coronéis e generais, 64, eles são netos de escravocratas. Tem aquela visão da academia militar, né, ou seja, da aeronáutica ou da marinha, extremamente autoritária, extremamente ligada ao conservantismo. E muitos também continuam hoje sempre em posições, né, profissionais liberais, ou empresários, ou políticos. Quer dizer, com essa sesmaria do século XVII, todos têm uma situação social relativamente confortável. Eu diria, estão todos aqui entre os 1% mais ricos que no Brasil. 1% são 2 milhões, não é? Muitos ainda têm terras que vêm do Império, praticamente da colônia. Porque você passa capitais sociais, propriedades do ramo do Procópio, não é? E outros ramos sempre pelo estudo, pela educação. E aí também alguns vão saindo para as capitais. Florianópolis, Rio de Janeiro, é o caso do meu pai, não é? Que nasce em Lages, que meu avô era engenheiro civil. Aí eu nasci no Rio de Janeiro, depois também em Curitiba, e vai seguindo. Aqui também alguns pontos para a gente ver, e aí são os que fazem a história. José Gomes de Oliveira, também meu quinto avô, combateu em 1777, resistiu à invasão espanhola do litoral, não é? 1777, não é? E aí ele foi chamado a juízo e o Senhor não concordou em ceder-lhe a liberdade pelo dinheiro que ele possuía. É alguém muito miserável, não é? Não aceitar o dinheiro do escravo. Isso, olha o ano, 1887. Que é a mentalidade, né? Era a cultura. E você também, pela análise genealógica, encontra as fontes da grande desigualdade social no Brasil. Que é claro, onde é que estão hoje os descendentes dos escravos indígenas? Todos nós somos, né, descendentes dos escravos, a gente vai ver. Mas a grande maioria estão na periferia. Estão, né, muitas vezes sem capitais sociais. Eu também sou descendente de escravos, a gente vai ver em breve.
Aqui uma foto da família em 20. Então a comunidade sumiu. Agora, geneticamente, tem vários marcadores, né, mas do Báltico, que os portugueses quase não têm, tem bem menores. Mar Vermelho, e aí vai. Aqui você vê o que eu seria de acordo com a genética contemporânea nessa interpretação, como há outras possíveis. Mas vejam só, se fosse para formar 4 indivíduos, populações étnicas antigas, eu seria próximo aqui. Misturaria um basco francês, um finlandês do sudoeste, um espanhol de Valência e um tunisiano. Por quê? Vejam como é inteligente o sistema, como que ele está lendo. Por que tunisiano? Porque eles também têm presença africana subsaariana. Tem Moabita, várias populações, e do Saara em pequena quantidade. O que eu tenho da Finlândia? Porque eu tenho avós, o meu bisavô, da Silésia, que é entre a Alemanha e a Polônia, do Báltico. Basco, aí também vai apontando também para Portugal. Mas o meu genoma, ele ficou bastante variado, porque como é que o sistema lê? Ele vê, eu sou português, na grande maioria, mas tenho um bisavô alemão silesiano, Alemanha Oriental, tenho negros, tenho ameríndios. Então o sistema ele procura ler de acordo com o software, e é exatamente esta questão. Então cada ser humano, ele é único, ele é mutante, ele é híbrido. O que acontece é que algumas populações estão há 1000, 2000 anos casando entre si. Aí fica uma espécie de sopa homogênea. Se você está 2000 anos casando apenas numa pequena aldeia do Tirol, a tua genealogia ela é facilmente identificada na região. E por aí vai. Comunidades endogâmicas. Não é o caso dos brasileiros, nós somos extremamente abertos. Está aqui a fala anterior, não é? A história de quase todos nós. Tem aqui um africano, em algum momento da genealogia, pode estar mais perto, menos, tem uma índia, tem as lourinhas, aqui também entram, claro, os homens portugueses, e você vai formando isso. Agora, vendo comunidades, por exemplo, como menonitas. Todo mundo assistiu filmes sobre os menonitas nos Estados Unidos. Comunidade judaica askenazi. Eles só casam entre si. Tem entradas, tem saídas, mas você pela genética pode ver. Rapidamente, deixa eu mostrar aqui também como que você entra nesses sistemas. Vou entrar aqui na internet para dar uma ideia como é